Estou saindo. 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 Estou saindo.
Boa noite, irmãos. Tudo bem? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Coloque tua mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. E comece a falar com Deus. A buscar a presença do Senhor Espírito Santo. E adorar ao Pai com todo o seu coração. O Senhor declara na palavra dele que todo aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Então diga: Jesus, eis-me aqui. Espírito Santo de Deus, aqui estou para adorar ao Senhor, Pai, para buscar a tua presença e bendizer o teu santo nome. Nome que é maravilhoso, nome que é poderoso, e não há outro como nosso Deus. Oh, aleluia. Adora Jesus. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar, pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. Diga: nem fome, nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. Então diga: e o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Diga: e o Cordeiro, e o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Levante as suas mãos aos céus e diga: e o Cordeiro, e o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá. Diga: de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Você pode cantar mais alto, declare: o Cordeiro, e o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Oh, meu irmão,
Ele é o Cordeiro que está sentado sobre o trono, que será o guia para levar até essas águas tranquilas. Então diga a Ele: Jesus, eis-me aqui, Pai. Aqui estou, preparado, pronto, com o coração aberto para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem a me dizer e a me ensinar. Oh, meu irmão, como diz essa canção, fico a imaginar o dia. Que dia lindo será para aquele que viver na presença do Pai, para aquele que viver numa comunhão com Deus, aquele dia que Ele chamar o nosso nome: vinde benditos do meu Pai, vinde meu Filho amado. Mas que triste será para aquele que vive afastado, que vive longe da presença do Espírito Santo. Então diga: Jesus, eu sou teu filho, aqui estou, Pai, porque eu desejo e eu quero mais da tua presença. E o Cordeiro que está no trono, isso, cante: apacentará, e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. E o Cordeiro que está apacentará e me servirá de guia para as águas da vida, me levará. Levante suas mãos aos céus e diga assim: Senhor Jesus, eis-me aqui nesta noite, eu quero te adorar com todo o meu coração. Fala comigo, pois estou pronto, com o coração aberto para ouvir a tua voz. E vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Então declara que a vitória é tua e agora é só. Vai lá então declara que a vitória é tua e agora é só. Nas palmas, vamos lá, hein? Canta assim comigo, vai! Não importa o deserto que eu passe, com Deus eu posso atravessar. Se no vale da sombra da morte, minha segurança Deus será. Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador Se a batalha está difícil, está querendo te vencer, o teu Deus é grande, é o dono do poder. Se o gigante te afrontou, está querendo te parar, o teu Deus é poderoso, então pode declarar. Eu quero ouvir você, vai lá. Então declara que a vitória é tua, agora é só agora. Então declara que a vitória é tua e agora é só. Eu quero ouvir você, segura aí, ó. Então declara que a é tua, agora é só. Vai lá. Então é tua,
agora, só igreja agora, segurou, segurou. Então declara, declara, é tua, agora é só, vai lá. Então declara, agora, mais um que dá pra melhorar, hein? Então, o que é tua, agora é só, mais um, ó. Então tchá, tchá. Isso é tua e agora é só. Ô glória, vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Com Jesus nós somos mais que vencedores, amém? Sem Jesus Cristo, irmão, não dá nada certo. Agora com Ele, eu, você, nós podemos todas as coisas, amém? Levante a sua mão lá no céu assim, ó. Diga assim comigo, eu posso, diga forte, com voz de vencedor, diga eu posso todas as coisas em Jesus Cristo. E vamos aplaudir bem forte o Senhor. Vamos lá, ó. Tchau. Assim comigo, ó. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha, a minha fonte de vida eterna. Por isso eu quero te louvar. A minha luz, a minha salvação, meu braço forte, meu escudo, a vitória certa. Por isso eu quero te louvar. Vai lá, o meu dia a dia, canta aí. O meu dia a dia é cheio de vitória, sempre vou profetizar. Só em ti, Senhor, eu tenho alegria, vivo tão feliz, vou de glória. Lá no alto assim comigo, ó. Por isso, o que? Eu quero te louvar, Senhor Jesus. por isso, eu quero te louvar mais uma vez, por isso eu quero. Por isso eu quero te louvar, Senhor Jesus. Por isso eu quero te louvar. Vamos lá desde o começo, hein? Senhor, tu és, ó. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha, a minha fonte de vida eterna. Por isso eu quero te louvar. A minha luz, a minha salvação, o esconde meu escudo, minha vitória é certa. Vai lá, por isso eu quero te louvar. E o meu dia a dia é cheio de vitória, sempre vou profetizar. Só em ti, Senhor, eu tenho alegria, vivo tão feliz, vou lá no alto, hein, vai. Por isso eu quero te louvar, Senhor G. Por isso eu quero te louvar mais uma vez. Por isso eu quero te louvar. Vamos lá, hein? Por isso eu quero te... Quero ouvir você, segurou agora, vai lá, ó. Por isso, mais alto, eu quero te, Senhor. Por isso, diga bem forte, ó. Eu quero te louvar, ô glória. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Por causa disso que, irmão Mateus? Por causa das maravilhas dele na sua e na minha vida. Amém? Coloque sua mão sobre o teu coração, feche os teus olhos. Diga, Senhor Jesus, eu estou com o coração aberto, preparado, Pai, para ouvir a Tua voz. Ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, a me ensinar. Fala comigo, Espírito Santo. Se revele a mim, Pai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Então diga: no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Cante desde o começo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Declare mais e mais, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Nosso Deus e nosso Pai, estar na Tua presença é a nossa alegria. Estar na Tua presença, Pai, é o nosso prazer. E a Tua palavra que diz, meu Pai, que na Tua presença há uma abundância de alegria. Na Tua presença, Senhor, há delícias perpétuas. Pai querido, Pai amado, que através desta comunhão o Teu Santo Espírito possa, Pai, de uma forma toda especial, derramar sobre cada um de nós da Tua glória, da Tua graça e do Teu poder. Leva-nos, ó Deus, a estar mais perto de Ti, a desfrutar, meu Pai, de tudo aquilo que na cruz do Calvário o Senhor conquistou a preço de sangue. Abra, Pai, as janelas do céu e venha, meu Deus, com Teu poder, pois necessitamos a cada dia mais e mais da Tua graça, da Tua glória. Encha-nos, ó Deus, com a Tua virtude, ó nosso Deus, que nesta noite, através desta palavra, desta comunhão, o Senhor possa, Pai, de uma forma toda especial, abençoar a vida deste homem e desta mulher, de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que vieram aqui nesta noite para louvar e adorar o Teu nome. Tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade de falar a cada um de nós. Tenha liberdade, Pai, de derramar sobre a nossa vida da Tua força e do Teu poder. Oh, aleluias. Cante, igreja. Santo dos santos, a fumaça me esconde,
Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, aleluias! Digam todos graças a Deus e vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Pode sentar, meus filhos, em nome de Jesus, para nós estudar a palavra de Deus nesse domingo abençoado, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos ontem participaram de um torneio e ganharam lá em terceiro lugar, meus irmãos, né? E eles estão aí, terceiro colocado, para a glória de Deus. Parabéns, Deus abençoe, né, irmãos? E da próxima, fique em primeiro, né, irmão? Da próxima vai ser primeiro. Mas glórias a Deus por isso, meus irmãos, né? Então ali no futebol, na brincadeira dos irmãos, eles ficaram lá em terceiro lugar. Mas na vida espiritual, meus irmãos, terceiro colocado, segundo colocado, não vale. Nós temos que fazer de tudo, como disse o Paulo. Todos correm ao estádio, né? Mas um só é que vai ganhar. E nós, no mundo espiritual, precisamos ser campeão, ficar em primeiro lugar para entrar no reino dos céus. Amém, Jesus, né? E é isso que importa, para a glória do nosso Deus. Abra sua Bíblia, meus irmãos. Abra sua Bíblia lá em primeira epístola de João, capítulo de número 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Irmãos, nós vamos aprender nessa noite quem são os verdadeiros filhos de Deus. Então, às vezes aí fora no mundo, as pessoas dizem: eu também sou filho de Deus. Existem, meus irmãos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Credo, pastor. Mas a Bíblia Sagrada não diz, lá no Salmo 24, a terra e sua plenitude, ela é do Senhor, e tudo o que há nela. Sim, a Bíblia diz, meus irmãos, mas nem todos são filhos, todos são criatura. E a pessoa só se torna filho a partir do momento que ela aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A partir do momento que ela entrega a vida para Jesus, recebe o Senhor como seu Senhor e Salvador. Som. Esse que está bom. Então, a partir do momento que ela aceita a Jesus Cristo, entrega a vida dela para Jesus, ela se torna filho de Deus. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, irmãos, as características dos verdadeiros filhos de Deus e de quem não é filho de Deus. E você vai comparar a sua vida, baseado em tudo que nós vamos aprender aqui nesta noite. Olha o que diz aqui, ó. Primeira de João, capítulo 3, versículo de número 1 e 2. Ele começa dizendo assim, ó: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser.
Amém? Então veja bem, primeira coisa que tem que analisar aqui, ó, vede com grande amor nos tem concebido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Primeira coisa que tem que entender, que esse amor de Deus, para que você, para que eu fôssemos chamados filho de Deus, esse amor foi cravado na cruz. Está falando da pessoa do Senhor Jesus. Esse é o amor de Deus cravado na cruz para que você fosse filho, para que eu fosse filho. Então, enquanto a pessoa não aceitar a Jesus Cristo, não reconhecer a obra do Senhor na cruz do Calvário, ela não é filho. Ela não se tornou filho de Deus ainda, é apenas uma criatura. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Enquanto não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é apenas uma criatura, meus irmãos. Então veja bem, tem muita gente que diz assim, não, eu também sou filho de Deus. Ah, não, eu tenho que viver o melhor, eu tenho que desfrutar disso, desfrutar daquele outro, viver as bênçãos de Deus, porque eu sou filho de Deus. Espera aí, só é filho de Deus a pessoa que aceita esse amor. Vede com grande amor nos tem concebido o Pai. Então veja que o nosso Deus, ele entregou Jesus Cristo para que morresse naquela cruz, para que eu fosse filho, para que você fosse filho também. Então quando a pessoa rejeita a obra do Senhor na cruz do Calvário, ela não é filho não. Não é filho de Deus ainda, enquanto não aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E quantas pessoas que não querem, eu falava agora à tarde, lá no culto, lá em Tibagi, quantas pessoas que não querem esse Jesus, o Jesus Senhor, elas querem o melhor de Deus, elas querem tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é nosso. Se você perguntar para uma pessoa, você quer a cura divina? Eu quero. Você quer prosperar? Eu quero. Você quer a tua família salva? Eu quero. Você quer viver o melhor dessa terra? Eu quero. Não é errado a pessoa querer isso. Só que elas querem o Jesus que salva o casamento. Elas querem Jesus que salva a vida financeira da falência. Elas querem Jesus que salva a família. Elas não querem Jesus o Senhor. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Então você quer aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor Salvador? Não, hoje não dá, ainda não estou preparado, para mim ainda não é a minha hora. Então vocês vejam bem, meus irmãos, enquanto a pessoa não recebe Jesus, não aceita Jesus e vive segundo, como diz a palavra de Deus, ela não é filha ainda. Não é filho e não é filha. E se Jesus chamar agora para o acerto de conta, o destino dessa pessoa será cruel. Ela irá para a perdição eterna. Então veja bem, meus irmãos, olha aqui, no versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus, eu falei aqui esses dias. Então, nascido de Deus, meus irmãos, é aquele que é nascido da palavra. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? Existe aquele que vive na prática do pecado e existe aquele que peca. Se eu falar para vocês que eu não peco, eu sou mentiroso. Porque a Bíblia Sagrada diz, todos nós pecávamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Viver na prática do pecado, meus irmãos, é aquela pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz. Ele sabe que ele precisa mudar, ele não muda. Você pode pregar, você pode ensinar, você pode orientar, você pode preparar a melhor mensagem, você pode entregar o recado de Deus, você pode pegar a pessoa e falar, olha, fulano de tal, Beltrano, a Bíblia diz isso e diz isso, mas ele não pratica aquilo, ele sabe que ele está errado e ele continua fazendo. Isto é prática do pecado, é aquela pessoa que peca com consciência. Esse não é filho de Deus ainda, meus irmãos. Esse não é filho de Deus. E quantas pessoas que dizem que vai para o céu? Quantas pessoas que dizem, eu sou de Deus, eu tenho Deus no meu coração,
mas continua ainda fazendo coisas, irmãos, coisas que a Bíblia Sagrada condena, coisas que a palavra de Deus, ela condena, essa pessoa ainda não é filho de Deus. Ele pode até estar dentro de uma igreja. Às vezes a pessoa fala, não, mas o fulano, ele está dentro da igreja, o Beltrano, ele está na igreja, mas isso não basta, irmãos. Para a pessoa ser salvo, não basta ela estar na igreja. Para a pessoa ser salvo e ser verdadeiramente filho de Deus, ele tem que ter Cristo dentro dele. Cristo tem que habitar dentro dessa vida. Aí a conversa é outra, aí é diferente, irmão. Enquanto Jesus não habita dentro dessa pessoa, ele não é filho de Deus, irmão. Ele pode ser o maior frequentador da igreja, de carteirinha, mas ele não é filho de Deus ainda. Então veja bem, irmãos, aquele que vive na prática do pecado, qualquer que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então não pode, meus irmãos. Está vendo? Quem são então os filhos e quem não são os filhos? Vai lá em João, Evangelho de João agora, perdão, capítulo 8, para você ver. Jesus aqui, falando com aqueles judeus, com os fariseus, Jesus disse assim, ó, Evangelho de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 41. Disse assim: Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Olha o que eles responderam para Jesus. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Temos um pai. Aí Jesus disse, olha aqui a resposta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Quantas pessoas que dizem, eu tenho um pai, eu sou filho de Deus. Deus é meu pai. Quantas pessoas que falam isso? Não resposta minha, mas resposta de Jesus. Jesus foi bem claro e disse assim, ó, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então Jesus foi bem claro, bem objetivo na resposta para aqueles judeus, para aqueles fariseus ali. Se Deus fosse o vosso pai, você me amaria. Está vendo? Então Jesus deixou bem claro aqui, meus irmãos, que o verdadeiro filho de Deus, aquele que é filho de Deus mesmo, primeira característica dele, ele ama a Cristo. Ele ama a Deus de verdade. E as pessoas, elas dizem aí, ó, aí fora, eu amo a Deus. Jesus, ele disse algo que o profeta Isaías falou, este povo honra, ama-me com os lábios, mas o coração se afasta de mim. Muitas pessoas dizem que ama a Deus. Se nós sairmos agora, claro, já é noite, mas vamos pegar vocês aqui, meus irmãos, e vamos para a rua, e abordar as pessoas e perguntar um a um, você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Irmãos, pode ter certeza que todas elas vão dizer para nós, eu amo a Deus. Não, eu amo a Deus. Eu tenho Deus no meu coração. E se eu falar o contrário, eles vão achar ruim. Eles vão dizer, não, eu sou filho de Deus. Eu amo a Deus. Mas o que é amar a Deus? E aí que está. Amar a Deus não é só dizer de lábios, eu amo a Deus. Tem que amar por obras, em verdade. Não é apenas falar que ama a Deus. E o que é amar a Deus? Então você veja que Jesus disse, Jesus foi bem claro aqui. Jesus falou,
Se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amam. Se você me amar, você é filho de Deus. E muitas pessoas aí fora não amam Jesus. Quem é Jesus? Apocalipse 19, 13. Ele virá com as suas vestes salpicadas com sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E quantas pessoas que não gostam da palavra? Quantas pessoas que rejeitam a palavra? Quantas pessoas que desprezam a palavra? Então como que pode ela dizer que ama a Deus e rejeita a palavra? Então ela não ama a Deus. Está vendo, meus irmãos? Está vendo como as pessoas estão se enganando? A resposta está aqui no Evangelho de João, capítulo 14. O que é amar a Deus? Então, é fácil eu falar, eu amo a Deus. Mas o que é amar a Deus? Jesus falou o que é amar a Deus. E enquanto não praticar isso aqui, não ama a Deus. E se não ama, não é filho, meus irmãos. Evangelho de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Está vendo? Isso é amar a Deus, irmãos. Quando ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é você pegar a palavra e colocar a palavra numa gaveta, num armário e chavear. Não é isso. Guardar, que a Bíblia diz, ele é praticar, meus irmãos. Não é apenas dizer, eu amo a Deus. Como que a pessoa diz que ama a Deus e ainda continua vivendo na vida errada? Então ela não ama a Deus. Eu amo a Deus, mas ainda continuo vivendo como eu vivia antes de ter o encontro com Cristo. Eu amo a Deus, mas ainda continua na prática da velha criatura. Ela não ama a Deus, meus irmãos. E se não ama a Deus, ainda não é filho. É apenas uma criatura. Então existe, meus irmãos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. O filho de Deus, ele ama a Deus de verdade. Amar a Deus é isso. É você praticar a palavra. Agora, quantas pessoas que já aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Como diz aí, ó, passaram pelas águas e continuam fazendo coisas erradas. Então, ela não está guardando a palavra, não está praticando a palavra. Como que ela é filho de Deus? Para onde que vai, se ela não é filho de Deus ainda? Vocês estão entendendo agora, meus irmãos? Como uma coisa é muito séria, não é assim, eu sou filho de Deus e posso viver do jeito que bem entende. Não é dessa forma, de forma alguma. Então, vou mostrar para vocês aqui, meus irmãos. Olha mais aqui, ó, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. Então, quem ama a Deus é isso, meus irmãos. Então, Jesus disse, se vós amassem a Deus, se vocês amassem, fossem filhos de Deus, vocês me amavam. Quem ama a palavra, quem respeita a palavra, quem vive pela palavra, este é filho de Deus, meus irmãos. Agora eu vou mostrar para vocês alguns pontos muito importantes. Então veja bem, quem ama, guarda. O filho ama. Quem é o filho? Agora eu vou mostrar alguns pontos para vocês. Primeiro deles, Evangelho de João, capítulo de número 1. Aqui está então as características do verdadeiro Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o que, igreja? Não o receberam. Olha o 12 agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Então não basta, igreja, apenas receber, tem que receber e crer. Ali está o Filho. E quantas pessoas que receberam? Quantas pessoas que receberam? Se você observar a palavra, quando Jesus Cristo entrou na casa da Marta e da Maria, a Bíblia diz que a Marta recebeu Jesus na casa dele. Mas o que a Marta estava fazendo? Estava distraída. Ambas receberam Jesus, porque a casa era do Lázaro, da Marta e da Maria. Então você veja que a Marta recebeu também, mas não estava nem aí com aquele que ela recebeu. Estava lá ansiosa, fadigada e preocupada. A Maria não. Maria recebeu, mas deu valor ao seu visitante, aquele que estava ali, assentou aos pés dele. Então, quantas pessoas que dizem, eu recebi Jesus, eu sou da igreja, essa, a igreja aquela outra, A, B e C, mas crê nele. Ele disse que para ser filho, tem que receber e crer no seu nome. O que é o nome de Jesus? É a palavra. Então tem pessoa que não crê na palavra, porque se cresce na palavra, não faria aquilo que a palavra condena. Ora, se eu creio na palavra e a palavra diz para mim não fazer isso, eu não vou fazer. Eu creio que aquilo é a verdade. Eu falava de manhã, é como se eu pegasse uma marreta para mim e colocasse a minha mão numa bigorna e vou dar umas pancadas. Eu não vou fazer isso, porque eu creio que quando eu descer a marreta, eu vou esmigalhar meus dedos. Eu creio que eu vou moer minha mão, então eu não vou fazer isso. Se a pessoa crê na palavra de Deus, ela não vai viver transgredindo. Como pode uma pessoa dizer que recebeu Jesus, dizer que crê em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo fala para não beber, ela bebe. Ela recebeu Jesus e diz que crê em Jesus, mas Jesus, a palavra, condena a lasciva e ela vive na lasciva. Jesus, a palavra, condena a mentira, mas ela vive na prática da mentira, então ela não crê. Se ela cresce, ela não ia mentir. Se ela cresce que a palavra de Deus diz que os mentirosos vão para o inferno, ele não mentiria. Se ela cresce que a Bíblia diz que o lascivo, o que se prostitui vai para o inferno, ela não faria isso. Então, por que ela faz? Porque ela não crê que aquilo é verdade. Ela acha que aquilo é uma brincadeira. E é aí que ela está se enganando, meus irmãos. Pensando que é filho, mas não é. Porque se fosse filho, ela cria. Como eu disse, eu vou pegar a marreta? Claro que não. Eu creio que quando eu derrubar a marreta na minha mão, eu vou estraçalhar a minha mão, então eu não vou fazer isso. Não, eu não creio, isso aqui é uma brincadeira, pega a marreta, pá, Vocês estão entendendo agora, meus irmãos? Não basta apenas receber. Ele disse, receber e crer no seu nome. Tem crente que não crê na palavra, meus irmãos. Porque se cresce na palavra, não vivia contra a palavra. Está vendo? Quem são os filhos de Deus, meus irmãos? O filho de Deus, ele anda na verdade. O filho de Deus, ele anda na verdade. João capítulo 8, versículo 35, vai lá para você ver. Estou mostrando aqui para vocês algumas características de quem é verdadeiramente filho de Deus, igreja. Então você veja que muitas pessoas falam, eu sou filho, mas será que é mesmo? Né? João 8, 35, olha o que Jesus falou. Ora, o servo não fica para sempre aonde, irmãos? Em casa. Agora leia comigo, o filho fica para sempre. Quem é filho de Deus não sai da casa de Deus, irmãos. Igreja, as pessoas saem da casa de Deus, quebram a comunhão com Deus, abandonam a Jesus por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo de abandonar Jesus. Sai da igreja brava com o pastor, sai da igreja irritado com esse irmão, com aquela irmã, qualquer coisinha, irmãos. Qualquer coisinha é motivo para acender o pavio e explodir. E busca ali
um culpado. Não, eu saí da igreja porque o fulano falou isso de mim, o Beltrano falou aquele outro, e minha vida não sei o quê, e tal. Mentira. Saiu porque não é filho. Lá nas cartas ele diz, saíram de nós porque não eram de nós. Se fosse de nós, não tinha saído. Nas cartas de João ele diz isso, saíram de nós porque não eram de nós. Então está bem claro aqui, ó. O servo não fica para sempre em casa. Servo de quem? O servo do pecado, o servo da mentira, o servo de Satanás. Ele não fica, mas o filho fica. Então não existe esse negócio de abandonar. Por que você saiu? Eu saí por causa do pastor, por causa da irmã, por causa disso. Sempre a pessoa vai arrumar uma desculpa, mas é mentira. Saiu porque não é filho, meus irmãos. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos, no Cântico de Vitória, de Romanos, capítulo 8. Deixa eu mostrar para vocês lá, para mim não falar o versículo aqui errado. Vai lá em Romanos 8, Atos Romanos. Olha o que diz em Romanos 8, 8:31 em diante. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem que intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aqui, ó, o 35 agora. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Ou o perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, o que vivemos hoje, nem o que possa acontecer amanhã, o porvir, nem a altura. Olha o tamanho desse problema, nem a profundidade. Essa situação é profunda. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nada separa, meus irmãos. Então por que saiu? Está vendo? Nada pode separar. Eu falei aqui essa semana, a Bíblia Sagrada diz, as muitas águas não podem afogar esse amor. As aflições, as lutas que nós enfrentamos, jamais podem apagar essa aliança, esse amor com Cristo, meus irmãos. Então, o filho não abandona. O filho não sai da casa de Deus. A pessoa pode inventar desculpa que quiser. Pode jogar a culpa na igreja, pode jogar a culpa no pastor, pode metralhar quem quiser, mas é a maior mentira. Porque o servo não fica, o filho fica. Nada nos separa do amor de Deus. Então, não existe desculpa, meus irmãos. Então, essa é a característica do filho. O filho está junto com o pai. O filho não abandona. E quantas pessoas que acham que vão para o céu, que se você perguntar lá fora, todo mundo está bem com Deus. Não, eu estou bem com Deus. Eu sou de Deus porque eu tenho Deus no coração. Mas abandonou o ministério, abandonou a caminhada com Jesus, não quer saber de Jesus. Não é filho coisa nenhuma. É servo, porque o filho, se fosse filho, estava na presença, estava junto com o pai. Está vendo? O que mais que a Bíblia Sagrada nos ensina? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, vai lá. O filho fica em casa, né? Ele ajunta. Mateus 5, 43. Isso aqui é forte, meus irmãos. Ele diz assim, ó.
Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que estás no céu. Está vendo, meus irmãos? É fácil fazer isso aqui? Não é. Não é fácil você ter que orar para uma pessoa que você sabe que fala mal de você. Não é fácil você orar para uma pessoa que te apunhala pelas costas. Não é, mas se não fizer isso, não é filho de Deus. Está sendo bem claro aqui, ó. Amarás o teu próximo, no 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. É fácil você amar o inimigo? Não. Bendizer o que vos maldizem? Não, não é fácil. Jesus não falou que seria fácil. Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem? Não é fácil, mas tem que fazer. Não está dizendo ali que você tem que ser meloso, ficar ali, como diz o ditado, no lambe-lambe, ali, naquela melação com o inimigo. Não, não é isso. Mas é falar: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, pronto. Não vou carregar mágoa no meu coração, então vou orar que o Senhor abençoe essa pessoa. Dá o que o Senhor quiser dar para ela, está nas tuas mãos. Está em tuas mãos. É isso que eu faço, meus irmãos. Eu entrego na mão de Deus. Não vou ficar com o coração pesado por causa desse ou daquele. Agora, eu ficar ali lambendo, não, e passando a mãozinha, e etc, etc, fazendo cafunézinho, e bilu-bilu, isso não, a Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia manda você orar por ele, que ele se acerte com Deus no dia do juízo. Pronto. Falou mal de você? Senhor, fulano falou mal de mim. Fulano fez coisa que me entristece o coração, então vou colocar diante do Senhor, para que o meu coração não se entristeça. Eu não vou perder a minha bênção por causa de um fulano, de um beltrano. Então está nas tuas mãos, Senhor. Está nas mãos do Senhor e acabou. Não significa que eu tenho que ir lá e, fulano, Não, não é isso que a Bíblia está falando. Só isso, irmãos. Eu quero ser filho de Deus. Falou mal de mim, então eu entrego na mão de Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Que o Senhor acerte a conta com ele, como Davi fez. Davi teve a oportunidade de matar o Saul, mas ele não quis. E o Saul estava no pecado, o Saul estava fazendo tudo errado. E o que a Bíblia Sagrada diz que o Davi fez? Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Ele está errado, que se acerte com Deus. A pessoa está errado, que se acerte com Deus. Vou orar para ela. Vou orar por essa pessoa, vou pedir para que Deus o abençoe. Pronto, irmãos. Não precisa eu ir lá e ficar no lambe-lambe. É isso que a Bíblia está dizendo, para que eu seja verdadeiramente um filho de Deus. Amém, Jesus? O que mais que a Bíblia diz? Vamos lá. Mateus 5, 9. Estou falando, meus irmãos, e mostrando para vocês as características de quem é filho de Deus. Mateus 5,9. Bem-aventurado, feliz, os pacificadores. Por quê? Leia comigo. Porque eles serão chamados, o quê? Filho de Deus, irmãos. E o que é um pacificador? Aquele que promove a paz, meus irmãos. Aquele que promove a paz. Quantas pessoas que dizem que é filho de Deus, mas se puder, joga gasolina no fogo, joga lenha na fogueira. Não, meus irmãos, não seja uma pessoa que joga gasolina no fogo, que joga lenha no fogo. Seja um pacificador, aquela pessoa que promove a paz. O fulano falou isso, o Beltrano falou aquilo. Fique longe dessas conversinhas. O Beltrano A, o Beltrano B. Não sei de nada, não tenho nada a ver com isso. Vamos orar. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus, vamos orar pelo fulano, vamos orar pelo Beltrano. Mas não, irmão,
Tem filho de Deus que já vai logo diz, não, porque fez isso, porque fez aquilo, e é verdade, e aquela conversa já aumenta, e daqui a pouco, ao invés de ter sido um pacificador, a pessoa jogou lenha na fogueira, jogou gasolina no fogo. A conversa era desse tamanho, agora ficou desse tamanho. Aquilo que podia ser resolvido ali, agora vai ter que chamar o fulano, o beltrano, o ciclano, fazer aquela reunião para resolver um assunto que poderia ter sido resolvido ali, porque não foi pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Não seja uma pessoa contenciosa, não seja uma pessoa rixosa, não seja uma pessoa, vou usar essa palavra, mexeriqueiro, mas seja pacificador, porque o mexeriqueiro não é filho de Deus, o pacificador é aquele que promove a paz. É isso que a Bíblia diz, irmãos, são características de filho de Deus. Mas tem pessoa que não, ao invés de promover a paz, ele sai esparramando conversa daqui, e é uma das coisas que Deus abomina, meus irmãos, é uma das coisas que Deus tem nojo. Está lá em Provérbios capítulo 6, o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 6? Meus irmãos, eu não preguei essa mensagem de manhã, porque eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, por que estou pregando essa mensagem agora. Provérbios capítulo 6, olha o que é. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Estas coisas aborrece o Senhor, e a sétima sua alma abomina. A sétima, olha o que é abominável. Dele começa: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que apressam em correr para o mal. Olha a sétima. E testemunha falsa que profere mentira. A sexta. Olha a sétima. E o que semeia contenda entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos. O irmão fofoqueiro, o irmão, a irmã mexeriqueiro, linguarudo, não é filho de Deus. A alma de Deus abomina aquilo ali, meus irmãos. Aquilo que semeia contenda. Não, o filho de Deus tem que ser pacificador. Ele tem que promover a paz. Ele não pode ser aquele que joga lenha no fogo. São características de quem não é filho de Deus, porque o filho de Deus é pacificador. O que mais que a Bíblia diz, pastor? Vamos lá, Filipenses agora. Filipenses capítulo 2. Então é sério, mas quantas pessoas que vivem dessa forma e acham que vai para o céu? Não, eu sou filho de Deus também, né? Eu sou filha de Deus, Deus está no meu coração. Mas é muito sério, meus irmãos. Existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Olha o que diz aqui agora, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. O murmurador não é filho de Deus, irmãos. Existe pessoa que murmura para tudo que vai fazer está murmurando, reclama de tudo. Se você falar, faça isso, faça aquilo, vê dificuldade em tudo ele vê dificuldade. Não dá, não posso, é um murmurador, não é filho de Deus. Ele não é filho de Deus. Fazei todas as coisas sem murmuração e contenda. Não seja uma pessoa contenciosa. O filho de Deus não é contencioso. E aí ele diz, qual a característica dele? Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo,
Aqui está a característica do Filho de Deus. Filho de Deus tem que ser irrepreensível, sincero, verdadeiro, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa. Nós vivemos no meio de uma geração perversa, nós vivemos no meio de uma geração corrompida. O mundo está corrompido, irmãos, o mundo é perverso. É aí que você tem que fazer a diferença, porque a Bíblia diz que nós temos que brilhar como astro. Jesus falou lá em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, meus irmãos. Olha, vós sois a luz do mundo. Quantos crentes que estão apagados, meus irmãos? Onde está o brilho? Onde está ali aquela lâmpada, aquele fogo, aquela luz da presença divina? Quantos que não estão brilhando como astro, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração, hoje que nós vemos, irmãos, o mundo corrompendo os crentes, o mundo está corrompendo os cristãos. Era para os cristãos, para os crentes, irmãos, tá, vamos dizer assim, levando Jesus àquele que está no mundo. Pelo contrário, é o mundo, é o crente que está se adequando ao mundo, não é o mundo que está se adequando aos cristãos. Vivemos no meio de uma geração corrompida, para fazer a diferença, para fazer a diferença. Ontem a irmã Patrícia pregava aqui no chá das irmãs, algo que é muito sério, meus irmãos. Você não vê uma mulher do mundo, usando vestes de uma crente. Já imaginou você passar lá naqueles lugares lá e ver uma mulher mundana com as vestes de crente? Mas você vê as crentes com as vestes daquela mundana. Ou seja, aquele que deveria ser a luz lá fora, não é. Então você veja que vivemos num mundo corrompido para ser luz. E ao viver no mundo corrompido, se corrompe também. Filho de Deus não se corrompe. Quem é filho e filha de Deus não anda atrás de modinha. Não, eu vivo aí, e esse mundo aí é moderno. Você tem que esquecer isso aí. Vivemos, claro, nesse mundo, mas você tem que lembrar que é de Deus. Vivemos nesse mundo visando a Nova Jerusalém. Vivemos nesse mundo de passagem, mas a nossa verdadeira pátria é a Jerusalém, é o céu. É o céu. Então como que eu vou viver como se vivesse o fulano de tal lá? Hoje a pessoa não sabe quem é cristão e quem não é cristão, mas a Bíblia diz que o Filho de Deus tem que viver no meio de uma geração, corrompida e fazer a diferença, de uma geração perversa, entre a qual eu tenho que resplandecer. Então é isso que é triste, meus irmãos. E a pessoa diz que é filho e filha de Deus. Não. Vamos continuar aqui para ver mais. Filho de Deus, meus irmãos, Romanos 8,14. Olha o que diz, coloca lá no telão. Romanos 8,14. Olha quem é filho de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como uma pessoa faz e acontece, toma uma decisão e nem pergunta, vai, vem, faz isso e faz aquilo, e nem ao menos pede uma oração para o pastor. Como uma pessoa dessas que é filho de Deus? Filho de Deus, ele anda guiado pelo Espírito de Deus. Não, eu faço o que bem entendo, eu vou, eu volto, eu sou dono do meu nariz. Não. A Bíblia diz sem contradição, o maior abençoa o menor. Sem contradição, está lá em Hebreus. O maior abençoa o menor. Como
que eu faço isso e faço aquilo, se nem ao menos eu tenho humildade de ligar para o meu pastor e pedir uma benção? Como que diz que é guiado pelo Espírito Santo? Não é filho de Deus. De jeito nenhum. Vai quebrar a cara, vai se machucar, como tantos têm se machucado, irmãos. Quantas pessoas que fazem isso? O que a Bíblia diz? A ovelha sem pastor é a ovelha errante. Não, eu não preciso, eu faço isso, eu faço aquilo, e não peço a bênção, e tal. Pois é. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Não posso ser guiado pela minha carne, guiado pela minha emoção, dirigido pelo meu eu acho, eu penso, eu faço, eu aconteço. Não é filho de Deus, irmãos. Está vendo o que é as características do verdadeiro filho de Deus? Agora eu vou mostrar para vocês quem são os filhos do diabo. Vai lá, João 8,14. Perdão, João 8,44. Agora eu vou mostrar para vocês, a Bíblia diz que existem os filhos do diabo, meus irmãos. Existe, pastor? Existe. Jesus falou aqui, ó, João 8,44. Ele disse aqui, ó, para aqueles judeus que estavam ali perturbando ele: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Então veja bem, irmãos, quem é o filho do diabo? Existem pessoas que mentem na cara dura, meus irmãos. O mentiroso é filho do diabo. O mentiroso não herdará o reino dos céus. E tem pessoa que mente, irmãos. Existe aquele que diz assim: não, eu nunca menti na vida, eu não menti, eu apenas omiti, deixei de falar a verdade. Deixei de falar a verdade, porque se eu fosse falar a verdade, ia dar um angu de caroço, ia dar um bate-boca, ia dar uma briga tremenda. E eu evitei o problema. Mentira. Porque se tivesse falado a verdade, a Bíblia diz: a verdade manifesta a justiça de Deus. A verdade manifesta a justiça de Deus. A verdade manifesta a justiça de Deus. Então o mentiroso é filho do diabo, irmãos. E tem pessoa que mente na cara dura. Como diz o outro, não fica nem vermelho para mentir. E acha que é normal. Não, irmãos. Se uma pessoa vier com uma mentira para o teu lado, você já vai estar ligado, isso daí não é filho de Deus. Quando mandar você mentir, não mande. Não mande. Quando eu trabalhava, antes de ser pregador do Evangelho, eu falava na empresa que eu trabalhava: não faça uma coisa errada do meu lado que eu não vou encobrir. Ah, então você é um cagueta, é um dedo duro? Não sou cagueta e não sou dedo duro. Mas não faça coisa errada, que se me perguntar, eu falo a verdade. Se não perguntar, torça para que não pergunte. Aconteceu um negócio ali, assim, não me perguntou, não tenho nada a ver com isso, vou cuidar da minha vida. Agora, se eu vi, quem que foi? Foi ele. Não é dedo duro, eu não vou mentir, porque a mentira é do diabo. A mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. Quem é filho de Deus não mente. Não inventa história. Deu para fazer, deu. Não deu, não deu. E pronto, não tem que querer, né? Cobrir, como diz o ditado, querer cobrir o sol com a peneira. Filho de Deus não mente. Que mais? Atos capítulo 13. Eu já vou terminar. Atos capítulo 13. Então, vai vendo só, meus irmãos. Versículo 9. Características de quem é filho do diabo. O Paulo estava aqui pregando para esse homem aqui, e tinha um tal de Elimas, um encantador. Paulo estava
pregando aqui para o procônsul, e tinha um homem ali perturbando. Olha o que diz aqui, 13:9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Está vendo? Olha aqui mais umas características, irmão, de quem é filho do diabo. Ele é o que? Cheio de engano, malicioso, tem malícia no falar, tem malícia no olhar, em tudo há malícia na pessoa, malicioso. Ele é inimigo de toda justiça, ele é inimigo do caminho de Deus, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele não tem alegria nos caminhos de Deus, ele não tem prazer de ver as coisas de Deus prosperando, mas ele se sente alegre de que as coisas de Deus dê errado. Esse é o filho do diabo, irmãos. Ele não se alegra com o crescimento do reino de Deus, mas ele se alegra com o fracasso, às vezes. Este é o filho do diabo. Ele tenta apartar. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor. É perturbador. Está vendo, meus irmãos? Se você conhece uma pessoa que faz isso, você vai falar: puxa vida, está lá em Atos. Ele não é filho de Deus. Ele não é um filho de Deus, irmãos, mas é filho de Belial, filho do diabo. Coisa séria, viu? Muito sério isso aqui. E termino lá em 1 Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Aí nós já vamos orar, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 12. Olha aqui, aqui está falando de Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Está vendo, irmãos? Filhos de Belial, aquele que não conhece Deus, é filho do diabo, filho de Belial, não conheciam o Senhor, e por esse motivo, olha o que eles faziam um monte de coisas erradas, irmãos. Versículo de número 13, portanto, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no dos filhos de Deus e dos filhos de Belial, dos filhos do diabo, Pai. Os filhos de Deus são aqueles que recebem o Senhor como Senhor e Salvador e crê no Teu nome. Os filhos de Deus, Pai, são aqueles, meu Senhor, que não saem da Tua casa, são aqueles que promovem a paz, são aqueles que são guiados pelo Teu Espírito, Pai. Longe de nós sermos filhos de Belial, longe de nós sermos filhos do inimigo, longe de nós sermos filhos, meu Pai, da desobediência. Não, meu Pai, mas nós somos filhos da promessa, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, mediante tudo aquilo que nosso Senhor e Salvador disse na palavra, compare a sua vida. Se você tem andado na presença do Altíssimo, se você tem andado diante de Deus, então procure a cada dia, não se afastar, procure a cada dia se firmar na casa do Pai. Mas se você tem estado
estado distante, se você de vez em quando conta uma mentira, ou tem contado constantemente, é momento de você se converter, é momento de você abandonar essas coisas. Não deixe de ser filho de Deus, é momento de você falar: Pai, perdoa-me, Senhor, porque Ele diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vai falando com Deus agora, diga: Senhor, limpa o meu coração, tira de mim aquilo que é errado, afasta de mim, ó Deus, todas as coisas que é falha. Eu não quero ser um filho de Belial, mas eu sou filho do Deus vivo. Vai falando com Deus agora, vai falando: Pai, eu quero mais da tua presença, meu Deus, eu quero mais de ti, meu Deus, eu quero mais da tua graça, pois só o Senhor é que tem para mim, ó Deus, as palavras de vida eterna. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, rala suriricala labassurianda, nerele canta labassurianda labaque, rechuriande canta labassuririanda labacanta, loria canta larabassuria, oriande soria cala labassurerebala, loriande canta namalere bachurianda, oriande querere baia de canto loro maria de bala surianda. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Canta, vai falando com Deus, meu irmão, minha irmã. Vai adorando aquele que é santo. Vai dizendo: Pai, eu preciso da Tua graça. Eu quero mais, Pai. É da Tua graça que eu tenho prazer, é na Tua presença que eu tenho alegria. Oh, Davi lhe disse: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a Tua beleza, aprender no Teu santo templo. Eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais da Tua presença. Oh, aleluia, 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 aleluia. Rala suria balali canto loro bariri balabasuria, oriri canta larabaleri basuriri balama, ramanaliri andere bachuria, loriande querere malarabasuri canta namaleri bachuriri andere basuria, rala basuria larabaquerere bachurianda,
alereba choria nerere canta laba surira laba queira laba suria ralaba laba lereba cheria nereba suria alaba rere canta nama lereba xerere barra arrante chequereba suria. Oh, aleluia, aleluia, glórias àquele que é santo, aquele que é santo. Cante, igreja, desde o começo, Mateus, cante. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça, só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. digam graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Senta mais um pouquinho. Então esse foi o recado do nosso Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa mensagem. Os filhos de Deus não saem da presença de Deus. Os filhos de Deus não abandonam a Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus amam a Deus, amam a palavra de Deus, amam as coisas do reino de Deus. Tudo que diz respeito. Estou seguindo. Estou seguindo.